outra identidade trigonométrica. O cosseno de menos x é o quê? É o cosseno de x, qualquer que seja o x real. Agora vamos para as ordenadas. Quem é a ordenada desse? É o seno de x. E a ordenada desse? É o seno de menos x. As ordenadas têm o mesmo módulo e sinais contrários. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que o seno de menos x é quem? É menos o seno de x. Também, qualquer que seja o x real. E daí nós podemos dizer que a função cosseno é uma função par e a função seno é uma função ímpar. Tá? Cosseno é uma função par, seno é uma função ímpar. Entendido aí? Tá? Essas identidades aqui elas são fundamentais. Elas são importantes, porque a identidade fundamental é aquela, identidade fundamental da trigonometria. Elas são importantes. Importantes para quê? Seguinte forma. O domínio é R. O domínio é R, então o domínio é simétrico, claramente simétrico. Tá? Seno e cosseno são funções que vão de R para R. E outra coisa, não esqueça, tá? Não esqueça. Como você tem a construção do seno e cosseno no círculo trigonométrico, o módulo do seno, se você pegar o seno de x, o seno de x pertence a que intervalo? Ao intervalo menos 1, 1, fechado. Tá? E o módulo do cosseno e o cosseno de x, porque tá aqui, o cosseno varia de menos 1 a 1. Tem como sair daqui? Não. O seno também varia de menos 1 a 1. Então, o cosseno de x também está no intervalo menos 1. Mais do que isso, a imagem da função cosseno é o intervalo menos 1. Porque todo número no intervalo menos 1 é o cosseno de algum ângulo. Concorda? A mesma coisa para o seno. A imagem do seno é o intervalo menos 1. Tá? Já que, vamos ver aqui, estando você no círculo trigonométrico, você tem a seguinte construção. V e U. Então, círculo trigonométrico. Aí 1, tudo é 1, não, aqui é 1. É círculo trigonométrico. É 1, aqui é o quê? 1, até aqui. Menos 1, até aqui. Menos 1. Mesma coisa aqui, tá? Não vou colocar 1 e menos 1 para não poluir. Então, se você pegar um valor y aqui, se pegar, não importa onde ele esteja, esse y é seno de algum x, É só você andar paralelamente aqui, tá? Essa reta paralela ao eixo das abscissas, essa reta horizontal, aí você pega esse ponto e une a origem. Então você tem esse ângulo. Dado o y é o quê? É o seno de x. Ou seja, dado o y real aonde? Dado y, tá? Pertencente ao intervalo menos 1, 1 fechado, tá? Y é seno de x para algum x real. Ou seja,
todo número no intervalo menos 1 é o seno de x para algum x zero. A mesma construção, uma construção análoga para chegar nessa conclusão, você tem para o cosseno. Tá? Por isso que a imagem do cosseno é o intervalo menos 1 e a imagem do seno é o intervalo menos 1. Daí, vou colocar isso aqui para ficar mais organizado. A imagem do seno é o intervalo menos 1. Analogamente, quer dizer, de maneira análoga, você chega com a construção que a imagem do cosseno é o intervalo menos 1. Ou seja, o seno e o cosseno em módulos são menores ou iguais a 1. Tá? Isso aqui, feito aqui. Agora, lembrando, qual é a fórmula da distância de dois pontos no plano cartesiano? Qual é? Tá? Se você pegar no plano cartesiano, eu vou desenhar isso aqui no primeiro quadrante, sem perda de generalidade. Isso pode ser visto em qualquer quadrante. Tá? Se você pega um ponto A de coordenadas x1, y1, e um ponto B aqui de coordenadas x2, y2, então, quem é a distância? Olha, essa fórmula, aí é que tá, é por isso que eu faço a observação. A fórmula que eu vou dar aqui, ela é válida desde que a unidade, o segmento unitário no eixo das abscissas seja congruente ao segmento unitário no eixo das ordenadas. Ou seja, o ponto que você escolhe para ter a abscissa 1 aqui e o ponto que você escolhe para ter a abscissa 1 no outro eixo são tais que as suas distâncias à origem são iguais. Tá certo? Entendi? Para valer a fórmula da distância tem que ter isso. Então, se você une esses dois segmentos, eles estão a uma distância d. Quanto equivale essa distância? Essa distância, olha, se você prolongar isso aqui, paralelamente, então você tem essa medida aqui, quem é? x2 menos x1, eu vou botar módulo de x2 menos x1, por quê? Porque isso aqui fica geral, tá? Não importa a posição dos dois. Tá? É o módulo da diferença das abscissas. Isso aqui é o módulo de quê? y2 menos y1. É o módulo da diferença das ordenadas. E aqui eu tenho no triângulo retângulo, né? Então sai dessa construção que o quadrado da hipotenusa é o quê? A soma dos quadrados dos catetos, ou seja, esse módulo ao quadrado mais esse outro módulo ao quadrado. Portanto, ou seja, D2 agora eu posso tirar o módulo, né? Porque o quadrado do módulo é o quadrado do número, certo? Tá? E para que eu quero essa fórmula aqui? Bem, serve para muitas coisas. Isso é o teorema de Pitágoras. Tá? Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Olha aqui, ó. Dados dois números, x e y, no intervalo 0
2π nesse intervalo, eles não negativos, tá? Eu vou considerar 4 pontos. Aí eu vou fazer uma figura aqui. 8 horas e 50 minutos. E quem perguntou? Eu toco no celular, ele me diz as horas, nem perguntei. Tá. Aí eu preciso, bem direitinho aqui, vamos pegar aqui, ó, o eixo das abscissas, eixo U, o eixo das... aqui não. O eixo das ordenadas, aqui já vai dar. O eixo das ordenadas, aqui, eixo V. Bom, tá meio ruim, tá? Isso aqui tá ruim, mas consertar. É horrível fazer desenho nessas luzes, mas tudo bem. Faz de conta que tá retinho, tá? E para ficar um pouco melhor, né? Se eu consigo. Esse aqui não. Esse aqui não. Será que eu não tenho nenhum que sirva? Eu acho que esse serve. Tá? Vou desenhar aqui um. Agora, como eu disse, a gente sempre pode fazer melhor, tá? Se eu tivesse uma régua, eu faria melhor ainda, certo? Agora eu vou pegar aqui, se eu acertar... Oh, meu Deus, é que eu sei... Quero, bota o teu dedo aqui, macho. Segura, bota o dedo aqui, não... Não, macho, aqui! Cara! Meu Deus, solta não. Ai, doeu. Tá? O círculo, ó. Solta não, viu? O círculo, tá aqui o círculo. Pronto, pode soltar. Beleza, sem problema. Tá? Então, tá aqui. Isso é assédio, viu, cara? E tá aprovado aí, ó. Tá gravado, não tá? Tá gravado. Te cuida, macho, te cuida. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou marcar o ângulo X. O ângulo X, mas vou marcar só o ponto, ó. Vou marcar só o ponto aqui. E o X eu vou medir aqui, ó. Tá? Esse corresponde ao ângulo que? É o círculo trigonométrico. Quer dizer o quê? Todo mundo aqui vale 4. Vale 1. Tá? 1 e 1. Eu não vou desenhar o ângulo, o outro lado do ângulo, tá certo? Para não poluir a figura. Mas o outro lado do ângulo está passando por aqui. Certo? E agora eu vou pegar e vou colocar o Y bem aqui, ó. Vamos supor que o Y está aqui. Vou colocar o Y, é esse pedaço, ou seja, é esse ângulo que vai daqui para cá. Você tem aqui o ângulo X e daqui para cá você tem o ângulo Y. Todos entenderam? Então eu vou tirar isso aqui, senão vai poluir. Tá? Esse é o X e esse é o Y. E eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Como o Y está para cá, do mesmo tamanho aqui, ó, eu vou traçar esse pedaço aqui, de forma que esse arco tem o mesmo comprimento desse. Então, se esse ângulo aqui é Y, quanto é esse? Voltando. Menos Y. Menos Y. Tá certo? Bom?
Então, dados x, y, eu vou pegar 4 pontos. Eu vou pegar esse ponto A aqui, dados x e y nesse intervalo, ó, no negativo. Eu vou pegar o quê? Esse ponto vai ser o ponto A, esse ponto vai ser o ponto B, esse ponto vai ser o ponto C, e esse ponto aqui será o ponto D, tá? Então, eu tenho 3 pontos. 3 pontos não, 4. Eu tenho o ponto A, você sabe quem é o ponto A, você sabe quem é o ponto B, você sabe quem é o ponto C, você sabe quem é o ponto D. Vamos começar pelo mais simples. Quem é o ponto C? Quem é a abscissa de C? A ordenada? 0. Então, o ponto C é o ponto 1, 0. Tá? Quem é o ponto B? Esse ângulo é x, radianos. Então, o B, quem são as suas coordenadas? A abscissa é o cosseno de x e a ordenada é o seno de x. O ponto B, a abscissa é o cosseno de x e a ordenada é o quê? Seno de x. Ótimo. Quem é o ponto D? Esse ângulo aqui é menos y. Então, o ponto D, quem é a sua abscissa? Cosseno de menos y. Cosseno de menos y. Quem é a sua ordenada? Seno de menos y. Ou seja, a sua abscissa é o cosseno de y, que o cosseno de menos y é o cosseno de y, e a sua ordenada é o quê? Menos o seno de y. Tá? Ok? E quem é o ponto A? Quanto é que vale o ângulo daqui para cá? X mais y. Ó, x mais y. Então, esse ponto aqui, o ponto A, quem é a sua abscissa? Cosseno de x mais y. E a sua ordenada? Seno de x mais y. Então, está aí 4 pontos. Sejam A igual a esse ponto, B igual a esse ponto e o C igual a esse ponto. Situação. Ó, antes de eu continuar, vale a pena mencionar um fato geométrico que ocorre no círculo trigonométrico. Lembrando da aula passada, todo ângulo determina sobre uma circunferência centrada no seu vértice um arco de comprimento L. E o arco e o raio da circunferência são grandezas diretamente proporcionais. Isso que possibilita criar o radiano. O radiano é um ângulo que determina sobre uma circunferência centrada no seu vértice um arco de comprimento igual ao raio. E se eu tenho um ângulo qualquer e quero obter a sua medida em radianos, eu pego uma circunferência centrada no vértice do ângulo, esse ângulo determina sobre a circunferência um arco de comprimento L, a circunferência tem um raio R, e quem é a medida do ângulo em radianos? É a razão entre L e R, ou seja, é o L sobre R. Não esqueçam disso, tá? Não vou mais desenhar. O fato é o seguinte, pessoal, se eu estou num círculo, digamos que o meu círculo tem raio 1, centro aqui, centro nesse ponto, e esse ângulo é um ângulo X, ângulo X, o círculo é um círculo de raio 1. Então não tem jeito, o comprimento do arco também tem que ser X, porque a medida do ângulo é a medida do arco dividido pelo raio. Ou seja, no círculo de raio 1, a medida do arco é numericamente igual à medida do ângulo. São grandezas distintas. Uma grandeza que é o arco é medido, é comprimento,
Portanto, é medida em centímetros, em metros. E o ângulo é medido em quê? Radiano. São grandezas distintas. Mas as suas medidas possuem o mesmo valor numérico. Tá? Se o arco mede 10 centímetros, o ângulo mede o quê? 10 radianos. Se o arco mede meio quilômetro, o ângulo mede o quê? Meio radiano. Então,